ouvir a voz do Salvador. Antes dos Salmos um pouco, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, né? Lá diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalhareis por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Pai, estou aqui com os meus irmãos que o Senhor escolheu nesse dia para ouvirmos a tua palavra. Outras pessoas que terão oportunidade de outra forma de meditar nessa palavra. Somos carentes do Senhor sempre, somos carentes daquilo que o Senhor pode e aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Estamos certos de que a palavra do Senhor é a forma, ou é uma das principais formas que o Senhor age para nos transformar todos os dias. Estamos pedindo agora que o Senhor se glorifique, Pai, na ministração dessa palavra no nosso coração. Nós abrimos a vida ao Senhor, colocamos a vida agora diante de Ti e pedimos: Pai, enche a nossa vida daquilo que o Senhor quiser encher, em nome de Jesus, amém. Eu quero contar mais ou menos um pouco dessa história aqui, antes de entrar na devocional mesmo, para que a gente possa entender bem. Israel tinha sido levado para o exílio em duas etapas. A primeira etapa no século 8 a.C., a segunda etapa no século 6 a.C., estava exilado lá na Babilônia. Já tinha sido trazido um grupo, através da liderança de um homem, já vivia, quando eles foram levados lá para a Babilônia, eles ficaram algumas pessoas lá em Jerusalém. Jerusalém foi destruída. Destruído significava destruído os muros, que era o sinal de autonomia de uma cidade, destruído a monarquia, que era o sinal do poder político daquele povo, e destruído o templo, que era o sinal da religião daquele povo. Eles não consideravam apenas a cidade, era toda uma destruição que acontecia, inclusive o sistema religioso, a fé do seu povo. E eles
foram levados cativos para a Babilônia, ficaram algumas pessoas ali, algumas se misturaram, outras permaneceram só casando entre si. Veio um primeiro grupo, como eu disse agora há pouco, depois veio um segundo grupo, agora liderado por Esdras, e aí um grupo fica lá na Babilônia. Dentre esses, Neemias, que havia nascido lá. O versículo 1 fala que ele era Neemias, filho de Acalias. O seu nome significa Javé consola, ou Deus cuida, Deus acolhe. Eles estavam no 20º ano do rei Artaxerxes I, que viveu aí por volta do ano 450 e alguma coisa, nesse intervalo aí, viveu esse rei. Esse ano era especificamente por volta do ano 445 a.C., Neemias está lá naquela cidade de Suzã, capital do império. Era mais ou menos o nosso mês de novembro, dezembro, segundo a história aqui apresentada em Neemias capítulo 1, versículo 1. Depois o versículo 2 diz que veio Anani, um dos irmãos de Neemias, veio com outras pessoas lá de Judá, 1.600 quilômetros de distância, e o Neemias para no versículo 3, aliás, ainda no versículo 2, e lhes pergunta pelos judeus: eu quero saber como é que está o meu povo, como é que está a minha cidade, uma cidade que eu não conheço, mas é a cidade do meu povo, como é que está o templo, como é que estão as coisas por lá. E a Bíblia diz que eles foram contar o que aconteceram para eles, no versículo 3, e diz: olha, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Aquilo tinha virado uma esculhambação. O templo que tinha sido reconstruído passou um tempo, agora tem que fazer. Havia exploração, capítulo 5 nós vamos ver que havia exploração entre eles, havia injustiça. Eles tinham perdido um pouco da perspectiva religiosa deles. Alguns tinham se misturado com outros deuses, alguns tinham voltado lá da Babilônia também já com outros costumes religiosos, e havia fome, e havia desprezo, e havia injustiça. E aí o versículo 4 diz que Neemias assentou-se, chorou, lamentou por alguns dias. Ao ouvir isso, eu sentei, chorei, lamentei por alguns dias. Então, jejuando e orando perante o Deus dos céus, ele se apresenta diante de Deus, reconhece quem é Deus, dizendo: Deus, tu és grande, tu és temível. Eu sei que tu guardas a aliança. O Senhor fez uma aliança lá no passado com o povo. Eu sei que o Senhor tem misericórdia para com aqueles que te amam. Portanto, eu quero fazer uma oração hoje ao Senhor. Primeiro eu quero assumir diante de ti que nós pecamos. Os meus pais pecaram, eu pequei, o povo de Israel pecou, e porque nós pecamos, estamos assumindo as consequências agora. Segundo, eu quero lembrar que o Senhor também fez uma aliança conosco. Nós quebramos a aliança, por isso estamos pedindo perdão. Na aliança que o Senhor fez, o Senhor disse que se nós te obedecêssemos, o Senhor cuidaria de nós. Se nós não te obedecêssemos, nós seríamos espalhados por toda a superfície da terra, e fomos. Mas o Senhor também disse que se nós nos arrependêssemos, o Senhor estaria de volta. Portanto, eu estou pedindo ao Senhor perdão. E aí ele ora mais: eu estou pedindo a ti que os teus ouvidos estejam atentos, versículo 11, a oração que eu faço hoje, a oração que os teus servos fazem, e eu peço que o Senhor dê mercê perante a esse teu servo, perante esse homem. Ele decidiu falar com o rei. Na hora que ele viu aquela situação, ele diz: eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu povo, e agora eu vou pedir que Deus faça comigo, que Deus fale através de mim, que Deus dê condição para o que eu quero fazer. Neemias foi começar uma das maiores reformas que poderia ter sido feito na vida do povo de Israel. Neemias foi transformar
todo um momento especial na vida daquele povo de Deus. Tinha coisa que precisava ser mudado, tinha coisa que precisava ser transformada, e Neemias pede ao Senhor: Senhor, eu quero me colocar à disposição para que o Senhor possa fazer na minha vida e através da minha vida aquilo que o Senhor quiser. Deus tem projetos, irmãos, projetos na vida do povo de Israel, projetos na vida da igreja, que envolve a minha vida, que envolve a tua vida. Deus, Ele propõe coisas para nós, mas a nossa desobediência, o nosso pecado gera às vezes coisas horríveis na nossa vida pessoal, e a gente fica sofrendo as consequências horríveis daquilo que nós erramos. Deus tem projetos para estabelecer na vida da nossa família, e às vezes nós também atrapalhamos aquilo que Deus quer fazer na vida da nossa família. Deus tem projetos na vida da igreja, mas às vezes pelos nossos pecados de ação ou de omissão, nós também atrapalhamos aquilo que Deus quer fazer. Deus tem projetos na cidade, no estado, no país, mas às vezes nós, povo de Deus, deixamos de fazer aquilo que é para fazer, e Deus vai convidando pessoas ao longo da história para poder reformar o seu projeto, para poder reconstruir o seu projeto. E Ele fica esperando pessoas que coloquem as suas mãos e a sua vida para dizer: Senhor, eu estou disponível. Tem alguma coisa para ser transformada na minha vida? Senhor, agora quando eu paro e pergunto como é que está a minha vida, os teus projetos na minha vida, e eu fico pensando quantas coisas precisam ser reformadas na vida da minha família, na vida da minha igreja, na vida da minha cidade. Senhor, eu quero saber o que precisa ser feito em mim e o que precisa ser feito através de mim. Eu vivi lá no São José, meu querido São José, que fui lá agora, e o Elias está aqui, meu amigo de infância. Lá nós tínhamos um velho cearense, já falei dele aqui outras vezes, feio. Quando eu o conheci já era muito velho, e ele já era muito feio, ele era muito desajeitado, morava sozinho, apesar de já ter sido casado, ter filhas, as filhas moravam fora, ele morava sozinho. Quando o conheci já morava sozinho. O nome dele era Horácio, seu Horácio. Seu Horácio era surdo, quase surdo já, no final da vida já muito mais, e ele ficava na igreja, e era um sacrifício, porque quando pregava ele não ouvia, ele não entendia o que era, quando acabava ele ficava perguntando. Mas o seu Horácio tinha uma estranha mania. Todas as vezes que a gente ia na casa dele, ele morava sozinho, então morou perto de São José, eu ia lá, o seu Horácio pegava uma Bíblia. Eu quis trazer minha Bíblia, a Bíblia dele hoje aqui, mas ela está muito cheia de mofo, eu estou com alergia, não quis trazer. Eu tenho essa Bíblia em casa com a capa de couro. Ele tinha essa Bíblia antiga, uma Bíblia católica, que ele tinha conseguido não sei aonde lá, com a capa de couro, bem rústica. E todas as vezes que eu chegava na casa do seu Horácio, ele pedia para eu ler um versículo da Bíblia. E às vezes eu ficava lendo aqueles textos, eu não entendia o que aquilo estava dizendo, e ele pegava a revista e ficava explicando. Eu era muito criancinha, e o seu Horácio ficava lendo aqueles textos, e todas as vezes ele colocava para a gente cantar: achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. E ele gostava de falar para mim: olha, o melhor amigo que a gente pode ter na vida é Jesus. E ele tinha um negócio de falar ele falava: caboclo, esse é o melhor amigo que a gente pode ter na vida. O seu Horácio não sabia que ele estava plantando no coração de uma criança aquilo que poderia transformar a vida daquela criança para sempre. Talvez isso não tenha nenhuma importância para ele, porque ele morreu. Talvez isso não tenha nenhuma importância para você. Talvez não tenha importância para ninguém, mas tem uma importância enorme na minha vida, porque a postura, as historinhas, a musiquinha, os textos que eu não entendia,
foram transformando a minha vida. Eu queria chamar a atenção desse primeiro detalhe com você. Olha, toda reconstrução de Deus, ela é uma reconstrução que começa na vida. Deixa eu ver se eu vou conseguir passar isso aqui. Não deu certo. A primeira coisa que eu queria convidar a gente para poder refletir é o seguinte, irmãos: pessoas simples se dispõem na mão de Deus para obras extraordinárias. Pessoas simples se dispõem na mão de Deus para obras extraordinárias. O Neemias era só um rapaz, filho de um homem, nascido dentro de uma família. Até então ninguém ouvira falar sobre o Neemias na história do povo de Deus. Ele era só um rapazinho que estava lá fazendo o trabalho dele, talvez já adulto, porque tinha uma função muito importante. Ele era copeiro do rei, era homem de confiança do rei, fazia parte da intimidade do rei, era aquele que provava as comidas antes, portanto era alguém de muita confiança do rei. Mas na história do povo de Israel ele era só um rapaz. Só esse rapazinho estava lá preocupado com o que estava acontecendo com a história do povo dele. A história de Deus é marcada pela vida de muitas pessoas simples, que apareceram, que Deus levantou. Noés, um justo no meio de um povo todo estranho. Josés, garoto sonhador no meio de irmãos fortes, mais velho que ele. Davi, aquele último dos irmãos que vai passando todo mundo e de repente ficou: mas tem um menininho lá, um garoto que fica lá cuidando de ovelha. Então chama lá, porque esse serve. Marias, adolescente, noiva, que Deus usa para poder fazê-la grávida de Jesus Cristo. Joãos, homens estranhos que falam no deserto, que ninguém dá muita atenção para ele. Franciscos, homem rico que se faz pobre para poder cuidar de pobres, lá na sua região de Assis. Martins, que resolve ter a coragem de teimar com todo mundo e dizer está errado e precisa ser reformado. Simons, que resolvem largar o seu estado para vir em direção ao Brasil para evangelizar. Outros Martins, negros, pastores, que sonham que um dia todos podem ser tratados iguais, e que depois nunca imaginou que o mundo inteiro estaria repetindo esse bordão dele: eu tenho um sonho. Josafás e Marias, que resolvem sair lá de uma igreja para vir participar de pequenos cultos com um pouquinho de gente, para um dia a gente se transformar numa igreja maior sentado por aqui. Deus sempre levantou homens e mulheres muito simples na história da igreja para poder fazer a sua vontade. Ele faz no seu tempo, ele faz da sua forma. Obrigado. Ele faz no seu tempo, ele faz da sua forma, ele faz do seu jeito. A única coisa que Deus às vezes fica esperando é pessoas que digam: Senhor, eu estou disponível. Neemias era só um homem simples, que chegou diante de Deus e viu: Senhor, eu estou disponível. Deus tem levantado pessoas em tribos, Deus tem levantado pessoas em ribeirinhos, Deus tem levantado pessoas em lugares os mais distantes, que têm evangelizado entre eles mesmos, e nós nunca vamos ficar sabendo. Deus tem levantado Horácios, Sherons, Roques, Eurides. A mãe do Elias foi minha primeira professora de escola dominical. Pessoa simples, que morreu no Senhor.
Talvez Deus esteja querendo fazer uma grande obra no teu coração, porque tem alguma coisa que está precisando ser feita no teu coração. Talvez Deus tenha uma grande obra para ser feita aqui na vida da nossa igreja. Talvez Deus tenha uma grande obra para ser feita na vida da tua família, do teu marido, da tua mulher, do teu filho, do teu primo, da tua avó. Talvez Deus tenha uma grande obra para fazer na cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia, mas Ele está esperando pessoas simples que digam para Ele: Senhor, eu vou. Talvez não é a obra de um povo, mas é a obra numa vida, como essas pessoas que saem daqui na sexta-feira e vão lá na casa de apoio no Hospital do Câncer, colocar suas vidas à disposição para amar. Mas é preciso que pessoas simples levantem as suas vidas e digam: Senhor, eu quero, eu vou. Segunda coisa, pessoas sensíveis se interessam, sentem e se dispõem ao projeto de Deus. Deus precisa, agora eu vou usar o verbo aqui que Jesus falou quando foi se utilizar daquele jumentinho lá no texto de Lucas. O Senhor precisa de pessoas que sejam sensíveis. O Senhor precisa de pessoas que se interessem por aquilo que está acontecendo com o seu povo. Neemias estava muito bem lá no palácio, estava tudo muito legal lá no palácio, confortavelmente instalado, vivendo numa condição que ele não precisava se preocupar de jeito nenhum em ir para lá, mas ele estava preocupado em saber o que está acontecendo com o meu povo. O que está acontecendo lá em Jerusalém? Qual é a situação lá de Jerusalém? O que está acontecendo lá? Eu queria convidar você hoje, querido, em primeiro lugar, olha, se você não for capaz de se interessar pelo que está acontecendo na tua vida, o que está acontecendo na tua vida? Dá uma olhadinha na frente do espelho assim e diga: o que está acontecendo na tua vida com Deus? Tem alguma coisa precisando ser reformado? Tem alguma coisa precisando ser refeito? Não pense que você vai ser usado por Deus para reformar nada, se não começar numa reforma no teu próprio coração. Em primeiro lugar, pergunte: o que está acontecendo comigo? Segundo lugar, o que está acontecendo com a minha família? Qual é o estado da minha família? Essa semana nós tivemos a bênção de completar 25 anos de casado, eu e Adel. Ontem nós saímos e fomos conversar, e aí gastamos um tempo conversando. O que a gente precisa refazer? Tem coisinhas na nossa relação que precisa ser refeita? O que nós precisamos refazer com relação às filhas? O que eu preciso refazer com relação às minhas tias, aos meus primos, aos meus irmãos? O que precisa ser refeito na vida dessa igreja? Essa igreja precisa melhorar. As sociedades internas dessa igreja precisam melhorar. Os homens daqui, as mulheres, os jovens, os adolescentes precisam melhorar. Os nossos grupos de comunhão precisam alcançar mais pessoas para Cristo. Não é para crescer a igreja não, irmãos, é para salvar pessoas. O que precisa, o que está acontecendo na vida do meu ministério, do ministério que eu tenho um dom? O que precisa ser mudado aqui? É preciso que a gente se interesse, que a gente pergunte, senão nós vamos ficar sentados sempre recebendo. O que acontece nessa cidade? O que acontece nessa cidade? Tem gente que passa fome aqui em Porto Velho? Tem gente que está sendo injustiçada aqui em Porto Velho? Tem mulheres que são prostitutas porque não tem outra opção na vida e morrem de fome se deixar? Tem mulheres sendo violentadas pelos seus maridos? Tem pessoas que estão presas inocentemente? Tem pessoas que precisariam ser presas e estão injustamente nos dirigindo e roubando da nossa vida? Tem lugares
lugares nessa cidade que os fios das casas estão entrelaçados em gatos que colocam em risco as vidas deles e pode morrer a qualquer momento um monte de gente, como aconteceu hoje? O que está acontecendo nessa cidade, nesse estado, nesse país? Se nós não tivermos a sensibilidade para perguntar, nós não vamos saber o que é que Deus está querendo que seja feito. O que precisa ser feito na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha igreja, na vida da minha cidade, na vida do meu estado, na vida do meu país? O que precisa ser feito através de mim? O Neemias primeiro perguntou, depois eu fico imaginando a cena, na hora que falaram para ele, sabe aquela cena que a gente para assim, conta uma história, a gente senta e pensa assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, que coisa terrível, que coisa terrível que está acontecendo com a minha vida, que coisa terrível que está acontecendo com a vida da minha família, que coisa terrível está acontecendo na vida da igreja evangélica nesse país, que está se tornando motivo de escândalo para o mundo, que coisa terrível que está acontecendo na vida da minha igreja, meu Deus, que coisa terrível aquilo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, onde 230 e poucas pessoas morreram asfixiadas dentro de um lugar de festa, com uma portinhola de saída, com pessoas soltando foguinhos para cima na hora de show. E aconteceu a mesma coisa no ano passado na Argentina morreram mais de 100 pessoas. E aqui, quantas boates que tem dentro dessa cidade que também vivem as mesmas condições? Que coisa terrível que explode botijão de gás de vez em quando nas favelas de São Paulo, do Rio de Janeiro, e botijão de gás só parece que explode em favela, porque o que tem de favela que pega fogo por causa de botijão de gás. E não é possível que a gente não pare para perguntar, não é possível que a gente não se assuste, e não é possível que a gente não seja capaz de lamentar profundamente, a nossa alma ficar muito triste. É triste quando nós olhamos para dentro de nós e pensamos que tem muita coisa para ser feita e nós não fazemos, tem muita coisa para ser transformada e não fazemos. É triste quando a gente para pensar que a nossa família está sendo destruída aos pouquinhos, às vezes tomada pelo materialismo, às vezes tomada pelo excesso de trabalho, às vezes tomada pela indiferença, às vezes tomada pela falta de perdão, e nós não somos mais capazes de lamentar. Ele perguntou, se assentou, lamentou e chorou. Deus, que coisa terrível que está acontecendo com o meu povo. Olha, pessoas sensíveis se interessam pelo que está acontecendo. Irmão, domingo que vem, aqui na igreja, a partir das 8h30 da manhã, as pessoas vêm para fazer coleta de sangue, para quem quiser ser doador de medula óssea. 8h30 da manhã. Eu queria que a gente estabelecesse um alvo assim de pelo menos 100 pessoas. Nós vamos trabalhar com um alvo de 100 pessoas. Se nós não conseguimos aqui, nós vamos atrás de outras pessoas. 100 pessoas. Porque tem muita gente morrendo ainda, precisando de medula óssea, e nós podemos doar. Não vai fazer falta para nós. Aqui tem uma moça que cantou outro dia aqui. Aliás, eu vou lembrar para o Elano, eu estou com saudade de ver os haitianos cantando aqui, viu? Ah não, a moça que cantou, a moça mãe. Uma moça que canta bonito a beça aqui. Ela está ali? Olha, eu fui lá no quartinho daquela moça lá onde ela está morando. Ela não tem fogão, ela cozinha na casa da vizinha. Quanto é que custa um fogão novo? Desse de 4 bocas, pequenininho? 200 e poucos reais. Se a gente juntar 2, 3, compra esse fogão. Porque a gente pode lamentar, ver uma situação, e a gente pode chorar no nosso coração para dizer: Senhor, eu não quero me conformar com isso. Pessoas simples podem dispor as suas mãos e falar assim: Senhor, eu quero ser o agente de transformação na vida de uma pessoa. Eu posso dar Bíblia para alguém,
Eu posso dar uma Bíblia para alguém. Eu quero ser capaz de temer a Deus. Eu sei que Deus é Deus todo-poderoso. Neemias chega diante de Deus e diz: Deus grande, eu adoro o Senhor, eu reconheço que o Senhor é grande, eu reconheço que o Senhor é maravilhoso, eu reconheço todo o teu poder. Senhor, eu sou um pecador, eu pequei, o meu povo pecou, a casa do meu pai pecou. Eu venho diante do Senhor reconhecido quem o Senhor é, e eu venho assumir que eu não tenho condição. Eu sou uma pessoa simples, mas eu sou uma pessoa sensível. Eu não aguento ficar aqui vendo aquilo que está acontecendo com o meu povo lá. Então eu chego diante do Senhor crendo quem o Senhor é e crendo quem eu sou. O Senhor é Deus todo-poderoso. Eu sou homem pecador, eu vivo no meio de um povo pecador que desobedece o Senhor. Eu confio que o Senhor cumpre a tua parte na promessa. O Senhor diz que se nós nos arrependêssemos, o Senhor nos traria de volta. E eu agora coloco a minha vida para que o Senhor me use na hora que eu for conversar com o rei. Eu adoro, me humilho, confio e me coloco à disposição. Sabe o que acontece, irmãos? Isso acontece na vida de muitos de nós. Essa mesma sequência acontece na vida de muitos de nós. A gente sabe que Deus pode transformar a nossa vida. A gente sabe que Deus pode transformar a situação da nossa família. A gente sabe que Deus pode transformar a situação da nossa cidade, da nossa igreja. Nem sempre nós paramos para reconhecer diante de Deus que pecamos contra o Senhor, e porque nós pecamos contra o Senhor, muitas coisas estão acontecendo como consequência do nosso distanciamento. Às vezes parece que nós não confiamos muito que Deus está querendo usar a minha vida para fazer algo. Parece que Deus não vai fazer a sua parte no projeto. Olha, não tente colocar Deus no teu projeto. Besteira isso. Sabe uma besteira quando a gente faz? Quando a gente inventa um projeto e aí assim: Senhor, eu quero pedir a tua bênção sobre esse projeto. Senhor, eu estou casado e estou querendo casar com a mulher do outro e quero que o Senhor me abençoe. E Deus não vai abençoar. Senhor, eu estou com um carro aqui cobiçando o carro do outro, eu quero tomar posse do carro do outro. Deus não vai abençoar, porque Deus não abençoa aquilo que é projeto nosso, não é projeto dele. Mas Deus nunca vai deixar de abençoar aquilo que eu tenho certeza que é um projeto dele. A questão não é trazer Deus para o meu projeto, a questão é ir para o projeto de Deus. Se tem alguma coisa que Deus está chamando você para fazer, e você tem convicção de que isso é um projeto dele. Aquele povo não voltou para Jerusalém porque deu vontade neles. Aquele povo voltou para Jerusalém porque era proposta de Deus que Jerusalém fosse reconstruído. Neemias só estava dizendo agora: Senhor, eu sei que o Senhor é capaz de cumprir a sua parte no teu projeto, eu confio em ti. Agora, reconhecer Deus, reconhecer pecado e confiar que Deus é capaz de fazer, nós fazemos. O duro é a última parte, que a última parte é assim: Senhor, eu vou conversar com o rei, vou pedir para o rei, se ele me autorizar, eu vou para Jerusalém. Eu vou deixar a minha vidinha aqui de copeiro do rei e vou para Jerusalém. Eu vou pedir uma coisa absurda para ele, nós vamos ver depois. Eu vou pedir uma coisa absurda para ele. Eu vou pedir que ele me libere. Eu vou pedir que ele me dê autorização para reconstruir a autonomia da cidade de Jerusalém. Eu vou pedir que ele me dê a madeira. Eu vou pedir que ele me dê dinheiro. Vou pedir. E vou colocar a minha vida à disposição dele. Senhor, talvez o teu projeto para mim seja esse ano ajudar lá na Ponian.
Eu quero colocar minha vida à disposição do Senhor, Pai. Eu quero ir lá para Ponian, todo sábado, um sábado por mês. Eu quero colocar minha vida um sábado por mês para ir lá para Ponian, para poder pregar lá. Senhor, eu quero colocar minha vida para ser professor de criança na escola dominical. Senhor, eu estou aqui na igreja, aqui já tem muita gente, eu estou com vontade de ir lá para o JK, eu quero ajudar o Daniel lá na implantação da igreja lá do JK, que nós queremos que se organize até o ano que vem. Senhor, eu quero sim que esse projeto ali da congregação do 4 de janeiro se transforme numa igreja. Eu quero dispor minha vida, eu vou dispor sair daqui. Senhor, eu quero lá, os jovens vão fazer de novo o dia lá de abençoar as mulheres prostitutas aí no dia da mulher. Eu quero evangelizar prostitutas. Senhor, tem gente que ainda está lutando para ser dizimista. Senhor, eu quero, tem alguma coisa para ser reformada? Eu estou colocando a minha vida à tua disposição. Lá na MIB, na missão para o interior do Brasil, está faltando missionário. Está faltando missionário. Aquela irmã que frequenta com a gente aqui, que é da Jocum, faz um trabalho de gravação indígena. Falta gente. Não tem gente para ser missionário. Deus às vezes fica querendo fazer e não tem gente disposta a dizer: Senhor, eu vou. Qual é a reforma que Deus está querendo fazer na tua vida? Qual é a reforma que Deus pode fazer através da tua vida? Na tua família, na tua igreja, na tua cidade? Para que você se dispõe, querido? Hoje, se você puder falar para Deus: Senhor, eu quero colocar a minha vida à disposição do Senhor. O que o Espírito Santo fala contigo que você pode fazer mais? Ou que você pode começar a fazer? Vamos orar? Querido, não deixe de dizer para Deus. Às vezes hoje você vai para dizer para Deus: Senhor, eu não sei o que é. Ou às vezes você vai dizer: Senhor, é porque eu estou precisando voltar para o ministério que o Senhor me colocou na mão. Senhor, eu sei que eu sei fazer tal coisa, ou que eu tenho condição de fazer tal coisa. Eu não quero mais ficar indiferente. Eu não quero ficar desinteressado, sem perguntar, como se nada tivesse acontecendo. Eu não quero ficar insensível à dor do outro. Eu não quero ficar me escondendo atrás de desculpas as mais esfarrapadas para não fazer tua obra. Talvez tenha uma criança precisando que você comece a ler a Bíblia com ela. Talvez você pode ensinar cânticos para ela. E quem sabe daqui a 40 anos você já tenha morrido ou não, e essa criança vai estar em algum lugar do passado, do país, dizendo que você foi usado por Deus para reformar aspectos do coração dela. Pai, mais uma vez eu me coloco com os meus irmãos diante do teu altar para dizer: Senhor, nós queremos estar dentro do teu projeto. Não deixa que façamos projetos que o Senhor não está. Não deixa que as dores daquelas crianças lá da África, daquelas pessoas no bairro vizinho a nosso, ou daquele parente nosso que está sofrendo sozinho, ou daquele irmão da igreja que está afastado, Deus, não deixe que essas realidades não sejam nem perguntadas por mim. Ajuda a mim, ao meu irmão, a minha irmã aqui, Deus, para que a gente seja sensível ao Senhor e seja usado pelo Senhor e para o Senhor, em nome de Jesus. Amado,
Que a graça de Jesus, o Deus que se fez simples e veio viver entre nós para alcançar você e a mim, que o amor do Pai, que transforma pessoas simples em instrumentos extraordinários, e que a ação poderosa do Espírito, que pode fazer de você uma pessoa de grande bênção na vida de alguém, seja contigo, te abençoe e te use para a glória dele, hoje e sempre. Amém.